ponto que tem que ser levado em consideração é que a maioria desses avistamentos são falsos, né? Poucos são de fatos reais que trazem alguma evidência de equipamento suspeito ou estranho e que está fora do padrão comum. Esse TR-3A Black Manta é um exemplo disso, uma nave sigilosa que ainda não está aberta ao conhecimento do povo, que é desenvolvida secretamente há muitos anos nos bastidores aí do governo americano, uma arma secreta, vista por muitas pessoas aí ao longo dos anos aí, confundida com um UFO. Na verdade, nada mais que um projeto de homens mesmo, tecnologia estranha, tecnologia suspeita, de procedência que requer uma pesquisa. Vale a denúncia dos militares apontando as fraudes nos arquivos, apontando aí o sigilo do governo aí. Mas é óbvio, o interesse do governo é maior porque proteger a nação. A tecnologia envolve poder, o poder tem que ser preservado. Essa aeronave, o TR-3A Black Manta, é um projeto negro do governo americano, mas nada fica guardado em 7 chaves que não vaze nada. Sempre alguma coisa sai aí ao ouvido das pessoas. O TR-3A é um suposto avião espião subatômico de tecnologia stealth, contendo um tipo peculiar de desenho de asa. Se afirmou que foram utilizados na Guerra do Golfo, porém nada comprovado, né? Porque foi revelado aí no público aí. Mas outras aeronaves que ficaram por anos aí escondidas depois se tornaram aí de domínio público. O governo mostrou essas aeronaves aí como se fossem coisas de outro mundo, né? O chavão popular aí. Mas na verdade, naves construídas em bases secretas americanas que perderam sua utilização e foram reveladas ao público. O TR-3A Black Manta é um que fica em sigilo ainda. Tem muitos avistamentos, várias testemunhas, vários relatos e algumas fotos também que aparecem por aí, mas ainda não é comprovado pelo governo. E muitas dessas aparições aí são confundidas com UFO. E o que não deixa de estar errado, né? Já que um UFO é um objeto voador não identificado. Mas afirmar que é uma nave de outro planeta, aí é difícil, mas que com certeza muita coisa estranha tem aí, muita coisa originária que se usa nesses equipamentos aí tem procedências estranhas, como são as denúncias aí de vários militares aí que contam os fatos aí abertamente aí no final da vida, obviamente, né, quando são feridas sanções normais aí do governo aí pelo sigilo que a carreira impõe, né? Projeto secreto envolve sigilo. O fato é que muita coisa estranha tem aí. Agora, muita coisa também é imitada, né, inventada, como esse episódio aí do balão aí, expelindo gás aí, filmado pelo avião aí, pela câmera do avião lá. Parece uma coisa sobrenatural, mas nada mais é que um balão parado, expelindo gás. Um fato curioso nesses avistamentos aí, desses triângulos black, que eles sempre estão envolvidos em acompanhamentos de aviões militares aí oficialmente conhecidos. Então, na verdade, teste. O avião aparece, o triângulo, essas aves em forma de asa aparecem e logo depois aparecem as naves tradicionais aí, os jatos do governo militar acompanhando. Tem sido uma casuística comum nos relatos. O Ministério Britânico de Defesa apresentou um relatório que foi liberado ao público em 2006. E o próprio Ministério conclui que as várias observações sobre a origem do Triângulo Negro são avistamentos de OVNIs. Os investigadores argumentaram que os triângulos negros são formações de plasma elétrico, cuja interação cria campos de energia misteriosos, que tanto refratam a luz e produzem alucinações às testemunhas que estão próximos ao local. Essas formações de plasma também têm o efeito de partir as ondas magnéticas. O relato lá a conclusão do Ministério da Defesa britânico. Na verdade, uma conversa que não cola muito, né?
deram uma desculpa para poder manter sob sigilo a nave lá, o avião lá em forma de asa, que é uma tecnologia aí obscura ainda para a população aí, e é normal que seja mesmo, e deve ser, porque envolve a segurança do país, envolve a proteção bélica aí das nações aí poderosas aí que tem essa tecnologia em mão aí. Mas o objeto observado na maioria das vezes aí é uma obra do homem, não tem a menor dúvida. Claro que nem sempre, né? Nem sempre, porque você vê aí casos aí que os objetos fazem manobras e fazem efeitos aí que atingem as leis tradicionais aí da física. Estão mais para coisas interdimensionais do que coisas físicas, como a gente conhece aqui na nossa realidade aqui da matéria. Os relatórios geralmente descrevem esses órgãos como enormes, silenciosos, negros, de forma triangular, pairando lentamente a baixas altitudes, sobre as cidades e as estradas, normalmente à noite, né? Fica mais fácil para esconder, sem fazer qualquer tentativa para evitar a detecção. São frequentemente vestidos contendo luzes acesas, ou luzes brancas e brilhantes, ou pulsantes coloridos, que aparecem em cada extremidade do triângulo, e uma no meio. Testemunhas relatam o sentimento de eletricidade estática, além do som de um zumbido baixo, similar a de um transformador elétrico. De acordo com esses relatos, na maioria das vezes, caças militares intervêm para verificar o objeto. Algumas pessoas acreditaram que eles têm origem a partir de programas militares ultrasecretos do governo americano. Outros creem que são de origem extraterrestre. Na verdade, os governos fazendo teste de seus equipamentos militares aí. Então é muito provável que os OVNIs vistos recentemente liberados pelo governo americano e as imagens comprovadas pelo governo, que foram filmadas pelas câmeras dos aviões de guerra americanos lá, pela marinha americana, é muito provável que os conhecidos gimbal e tic-tac, provavelmente que essas imagens são de aviões humanos mesmo, porque alguns aviões aí mesmo, os conhecidos aí já liberados aí por informação pública, eles chegam a 9 vezes a velocidade do som. Muito provável que esses vídeos aí sejam então de aeronaves conhecidas pelo homem. Essas imagens aí foram feitas de objetos ultrasecretos do próprio governo americano ou inglês, que são tidos aí no mercado como os que têm as melhores tecnologias aí. Bem provável que esses UFOs então sejam na verdade tecnologia humana, esses que foram filmados pelo governo e comprovados recentemente aí, que a mídia faz todo um estardalhaço em cima. A gente tem a idade, a dita idade da ufologia moderna, ela vem desde o avistamento do Kate Arnold, lá nos anos 40 ainda, dos primeiros das naves, e foi ele que inclusive cunhou o nome de pires voadores, né? Que aqui a gente traduziu para prato, o disco voador. E isso acabou ficando marcado como o primeiro avistamento da era moderna. Pouco tempo depois tem o incidente de Roswell, né? Que foi divulgado inclusive pela imprensa como sendo um objeto extraterrestre. E aí depois vem os oficiais das Forças Armadas e a narrativa muda, que foi um balão meteorológico, não sei o que mais. E depois, mais tempo depois, vem com a narrativa de que não, que naquela zona ali tinha uma zona da Força Aérea, que eles faziam pesquisas com naves secretas, e que na verdade aquilo teria sido não era um balão meteorológico, porque ninguém estava acreditando mais nessa história do balão meteorológico, mas que na verdade realmente era um avião secreto das Forças Aéreas Americanas que estava em teste e que teria caído. Mas o fato é que havia pelo menos uma testemunha que depois veio a público, né, dizendo que tinham sido identificados corpos. Então, além da queda da nave que foi resgatada, teve 3 corpos, um ainda com vida, 2 mortos, como resultado do acidente de Roswell. E esse é um caso relativamente recente na nossa história, a gente está falando de 1948. E a partir daí, a casuística começa a ficar mais e mais constante,
Então as pessoas começam a pesquisar sobre isso, começa a ver pesquisas de psicólogos e psiquiatras com contatados. Quando a gente começa com a história da casuística americana dos contatos, eles são muito baseados em processos de abdução, né? São aqueles processos violentos, as pessoas são levadas contra a vontade, existe toda uma aura de pânico, de terror, de ser colocado em mesas de exame, sendo submetidos à coleta de material biológico. Então tem esse imprint de serem levados à força, terem memórias apagadas, mas aqueles que conseguiam recuperar memórias, às vezes em pesadelos e às vezes por hipnose, eles começam a relatar que eles eram levados atravessando as paredes, atravessando um telhado, né? Então esses seres, eles simplesmente se materializam dentro do quarto, nas clássicas visitas de leito, ou visitas de dormitório, como são conhecidas. Então, assim, como é que um ser que é físico, que é sólido e físico o suficiente para extrair amostras de um corpo físico, né, introduzindo equipamentos que também são físicos e sólidos, como é que esses seres simplesmente conseguem se materializar dentro do quarto? Como é que eles atravessam as paredes? Né? Até porque muitos dos contatados, muitos dos abduzidos, eles relatavam a sensação de ser puxados pelo umbigo, de flutuar, de ser levados flutuando através do raio trator, né? Ser levados para dentro das naves. Então, como isso se processa? Porque isso aí é um tipo de manipulação e enfim, de fenômeno que a nossa física não explica, né? Então eles estão usando umas leis físicas diferentes, de materialização, materialização, de suspensão ou de antigravidade para levar essas pessoas. Então como é que isso funciona? Tá? Então talvez alguns seres não sejam físicos. E aí a gente começa a ter relatos de pessoas que são contatadas. E aí vamos chamar de contatados aqueles em que realmente querem entrar em contato com inteligências extraterrestres para, enfim, para estabelecer contato, para fechar parceria, para aprendizado, enfim, ou até para se descobrir como parte desse mesmo povo encarnado num corpo humano, tá? E aí o contato, ele tende a ser benigno, tá? E as pessoas começam a ser contatados primeiramente em sonhos, em desdobramento. Então o que acontece quando a gente físico dorme? O duplo etérico se afasta do corpo e se projeta. Então a gente vai para a quarta dimensão. O corpo físico fica na terceira dimensão e o corpo etérico fica na quarta dimensão. E os contatos se davam na quarta dimensão. Ou seja, esses seres, eles também se manifestam na quarta dimensão, sem o nosso corpo material físico conforme a gente está vestindo aqui. E só que muitas vezes esses mesmos seres, depois de estabelecer um contato em sonhos, em desdobramento, eles se manifestavam fisicamente para as pessoas, de maneira sólida. Ou seja, de novo, eles estão desafiando as nossas leis da física, podendo mudar de dimensão, né, com força do próprio desejo, da própria vontade, né? Então como é que isso funciona? O que eles fazem? O que eles são? Eles são seres físicos? Eles são seres de outra dimensão? Eles são seres não materiais? E aí começa essa necessidade de classificar, tá? E a gente vem de um contexto religioso brasileiro, tipicamente brasileiro. Então, e claro, a gente se baseia muito em relatos de pessoas que realmente tiveram contato ou que conseguem se projetar e se desdobrar de alguma forma, tá? O fato é que quando a gente começa a ter as experiências, ninguém vai te convencer que aquilo é uma alucinação, porque é muito real para quem vive, tá? E eu cito o exemplo do Dr. John Mack. O John Mack era um professor, pesquisador médico, ele era psiquiatra, trabalhava em Harvard, e ele começa a atender pacientes que eram um pesquisador, ele era psicólogo, ele trabalhava com hipnose com pessoas que tinham sofrido abdução.
Então eles têm aqueles grupos de apoio. E ele começa a encaminhar para esses pacientes dele que ele não conseguia resolver ou acalmar, né, estabilizar a síndrome de pânico, coisa assim. No tratamento psicológico, ele encaminhava para o Dr. John Mack para tratamento psiquiátrico. E o Dr. John Mack, ele começa a ver que, apesar dessas pessoas terem sido... quando a gente começa a pensar, a gente vai resgatar informações da nossa história, da nossa família, que estão muito presentes. E aí o John Mack, ele começa a ver e estudar esses pacientes, ver que eles, ao contrário do que se dizia na época, eles não são esquizofrênicos. Que todo mundo que relatava episódios compatíveis com abduções eram tidos por esquizofrênicos. Tá? E ele vê que não, que essas pessoas, eles, do ponto de vista psiquiátrico, eles são normais, mas eles têm relatos de sequestro por seres não físicos. Tá? Então ele começa a pesquisar isso seriamente, imagina, dentro de Harvard. E aí a congregação lá tenta expulsá-lo, né? Ele teve que responder um processo dentro da universidade, justificando por que ele estava pesquisando abduções, né? E ele faz a justificativa e a universidade libera a pesquisa dele, né? Então ele começa a pesquisar isso lá nos anos 2000, 2002, até quando ele morre num atropelamento, de um jeito muito estranho, uma morte meio súbita, inesperada, né? Interrompendo as pesquisas dele. Então a gente tem a casuística do processo de abdução, mas mais recentemente o que a gente tem são casuísticas de contato. Então com esse aspecto mais benevolente, mais voluntário e não aquela coisa forçada. Então é onde justamente a pesquisa ufológica ela é mais desenvolvida, justamente porque a incidência de abduções é muito alta. O comportamento desses aliens atuais é uma correspondência exata do comportamento dos demônios antigos e muitas vezes mencionados na Bíblia. Apesar da Bíblia não se aprofundar muito nesse assunto de demônios, mas ela mostra parte do comportamento desses seres aí. E tem aquela famosa passagem, né? 2 Coríntios 11:14, não é de admirar, pois o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Outro ponto, aliens negam o Criador, quando são esses o próprio Criador do homem, alegam serem eles o Criador do homem. Ponto 3 é que os aliens mentem. Ora são do futuro, ora são de outros planetas, ora são de outra dimensão. Não dizem de fato de onde são. Escondem essa realidade. O ponto 4 são de fato avançados tecnologicamente. Isso não resta dúvida. O movimento deles aí é impossível para a tecnologia humana, pela matéria humana. O próprio corpo humano não suporta tecnologia que esses seres apresentam aí em seus equipamentos. Porém, eles demonstram precisar dos homens para a sua sobrevivência. Fazem clonagem, abdução, experiências sexuais em mulheres de homens, semelhante às famosas entidades antigas, conhecidas como incubos e sucubos. São conhecidos na Idade Média por 2 demônios aí envolvidos com relações sexuais com o homem. Também relatados atualmente aí, continuam agindo aí de forma estranha. O ponto 5. Abduções alienígenas são interrompidas para aqueles que mencionam o nome de Cristo. Quando a pessoa demonstra uma fé e chama uma cristandade, por exemplo, o fenômeno cessa, é interrompido rapidamente, e existem várias pesquisas que mostram isso. Situações semelhantes foram pesquisadas e demonstraram que isso é comum, é um casuística comum. Então, esses seres eles estão mais envolvidos com pessoas aí que estão próximas do ocultismo, com coisas estranhas aí.
ou seja, dão permissão para a atuação desses seres. O ponto 6. Esses aliens trazem ideias de que o homem necessita unir todo mundo para uma nova era de consciência e humanismo, ou seja, uma nova Torre de Babel, todo mundo vivendo em torno de um ideal. Não é permitido a diversificação de ideias e pensamentos diferentes, todo mundo tem que ter uma mesma ideia de pensamento. Outro ponto, os aliens só entram em contato com sugestionáveis ou ocultistas. Precisam de permissão, não rara exceção, gostam de serem adorados pelos humanos contatados. Outro ponto na casuística ufológica é que os aliens aparentemente dão tecnologia aos homens. Há projetos obscuros que os governos têm em seus orçamentos e que esses projetos são normalmente ligados a armas de guerra. E sempre tem algo obscuro no meio aí, cercado de lendas e boatos, mas algo tem aí, porque a quantidade de militares e pessoas envolvidas diretamente nesses projetos que relatam os fatos, então algo tem aí, algo tem de obscuro escondido aí nessa tecnologia aí que é usada, e que a casuística ufológica, os pesquisadores mostram ao longo das eras aí, ao longo dos tempos aí, que alguma coisa tem. Não aberta ao público ainda, óbvio, por motivos claros, mas alguma coisa tem. E o ponto final dessas abduções e desses aparecimentos, seja elas primeiro, segundo ou terceiro grau, é que os aliens muitas vezes emitem odores horríveis, como por exemplo o cheiro de enxofre. São seres estranhos, porém emitem cheiro ruim, que denuncia a presença de uma coisa muito boa. Há inúmeros relatos de pessoas que sentiram o cheiro de enxofre após ter visto luzes no céu. A radiação, foram abduzidos, independente da aparência dos tais ETs, o cheiro é o mesmo. O cheiro desagradável de coisa química e o cheiro forte de enxofre. A maioria dos relatos refere-se ao enxofre, mas tem um caso aí da menina lá de Colares que falou que tinha um cheiro de éter. Enfim, o cheiro é algo químico, pode ser consequência da radiação também, aí demanda uma pesquisa mais aprofundada, mas é comum o cheiro do enxofre. E essas vítimas normalmente ficam com sequelas psicológicas, físicas e emocionais, ou seja, não é algo muito bom, né? A ufologia vem gradualmente se mesclando aos conceitos dogmáticos de diversas religiões, em especial o espiritismo, lentamente se misturando e quase perdendo o seu conceito de investigação e paraciência, para virar uma nova religião, misturando ocultismo e fenômenos paranormais com fenômenos físicos. Hoje é fato dizer que, de modo geral, já estão praticamente interligados e andam juntos.